Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa aula de número 9 do curso de Mecânica Quântica. Nós vamos falar hoje sobre partícula livre, primeira parte desse assunto. Bom, a partícula livre deveria ser o caso mais simples, não? Já que o potencial, o V de x aqui, é igual a zero para qualquer valor de x, qualquer valor de x na reta dos reais. Mas não é. Na verdade, é um dos mais complicados. Tá? Porque, classicamente, né, se o V for uma constante, não precisa nem ser zero. O importante é ser V igual a constante. Né? O F é menos a derivada do V em relação ao x, então a força clássica é igual a zero. Né? Então a aceleração é igual a zero e, portanto, a velocidade é uma constante. Sim? Então a partícula clássica, né, se ela tem uma certa velocidade, ela vai manter essa velocidade para sempre. Tá? Já quanticamente, né, o problema com o potencial igual a zero é simplesmente o termo cinético igual aí, né, a energia aí, né, aplicada, lógico, sobre o psi, que a gente vai substituir aqui para simplificar, né, por um K ao quadrado aqui. E novamente a gente tem uma equação, né, do tipo MHS. Né. Posso resolver por senos e cossenos? Pode. Tá? Aliás, é o primeiro exercício aí da listinha. Você pode mostrar que senos e cossenos são, lógico, compatíveis aí com essas combinações aqui exponenciais complexas. Tá? Mas a gente vai dar preferências exponenciais complexas porque vai simplificar bastante a interpretação e as contas. Tudo bem? Okay. E o que tem de tão terrível, né? Por exemplo, comparado com um poço infinito, né? Eu não tenho condição de contorno e, portanto, eu não tenho restrição para K. O K, né, dessa solução aqui, ele não tem vínculo, ele pode ser qualquer valor e, portanto, eu também tenho qualquer valor para energia. Lógico que eu estou assumindo, né, a raiz positiva, eu já vou abrir mão disso, né? E lógico também aqui eu estou supondo energia positiva, né? Energia maior ou igual a zero, certo? Ok? E por que a gente deixa nessa forma de exponencial complexa? Porque se você incluir, né, a parte temporal, né, se lembra, essas soluções aqui são os estados estacionários ou também soluções separáveis, né? Tem uma parte em x, uma parte no tempo. Essa fase no tempo aqui a gente já resolveu de uma vez por todas. A parte no espaço aqui depende do potencial, então a gente deixa para cada um dos casos aí para resolver. Né? Se eu juntar então o A, E a IKX mais B, E a menos IKX, né, multiplicado por essa parte temporal aqui, você vê que tanto esta parte aqui quanto esta outra parte aqui tem uma mesma estrutura aqui, ó. É x menos uma constante vezes o tempo, e aqui é x mais a mesma constante vezes o tempo. Tá? Onde isso aparece? Por exemplo, a equação de onda clássica. Né? Okay? A gente já viu isso em outros lugares da física. Você com certeza já viu isso em outros lugares da física. Tá? Okay? Na verdade, qualquer função de x e t com essa combinação aqui, ó, x mais vt, x menos vt, onde v é uma constante, que na verdade você já deve conhecer a velocidade, né? Isso representa na verdade uma onda se propagando com uma velocidade v, uma onda com um formato fixo. Imagine, por exemplo, uma gaussiana. Né? Imagine você tem o sino aí, né? Um sininho que está se movendo. Ela não deforma. Né? Por que ela não deforma? Uma maneira diferente de você ver isso quando você tem essa expressão. Né? Digamos que você pega o ponto máximo da gaussiana. Né?
Esse ponto teria no instante t igual a zero, se você escolhesse ela no eixo y, ou seja, x igual a zero, né? X igual a zero, t igual a zero, esse argumento aqui da função, é o que vai aparecer nessa função. Bom, está aparecendo aqui já também, né? Certo? Essa constante seria igual a zero, por exemplo. Sim? Então, se você evolui ela no tempo, esse máximo vai para a esquerda ou para a direita, depende do sinal, né, da velocidade. Tá? Okay? E novamente, como todos os pontos aí estão se movendo com a mesma velocidade, a mesma constante, né, essa onda continua com o mesmo formato. Tá? Então, são maneiras alternativas aí de você falar que você tem uma propagação para uma função que tenha esse tipo de combinação como argumento. Sim? No caso aqui é o argumento da exponencial, né? É x menos uma constante vezes o tempo, ou x mais uma constante vezes o tempo. Só que, lógico, cada um dos termos tem, né, um comportamento diferente em relação à orientação, à direção. Certo? O primeiro, né, aqui é x menos, né, vt, então ele anda para frente à medida que o tempo evolui. É um pouco estranho isso à primeira vista, né? Você está subtraindo algo e ele anda para frente, é assim mesmo. Tá? Quando você soma algo, ele anda para trás. Tá? Okay? Faça alguns testes, pegue a gaussiana ali e troque o x por x menos vt, por exemplo. Tá? Okay. Mas, de fato, essas soluções separáveis, ou os estados, né, estacionários, eles podem, então, ser compactados aqui, ou unidos, como uma única expressão. Tá? Se você olhar aqui, a diferença entre essas duas, né, faça a distributiva do K aqui. Né? A diferença entre essas duas partes, esses dois termos aqui, é simplesmente o sinal linear em K. O sinal com K ao quadrado não muda, tá? Okay? Aqui eu distribuí de novo para mostrar isso. Tá? A parte em K ao quadrado, se o K é positivo, se o K é negativo, não importa. Mas essa parte aqui muda, tá? Sim? Então, se você olha aqui de novo, né? Por que a parte em K ao quadrado não muda? Porque era energia, né? Sim? Okay? Você lembra, quem era K? K é, né, raiz de 2me, etc. Tudo bem? Okay? Então, o único fator diferente aqui mesmo é o E a menos IKX ou E a mais IKX. Tá? Então, se esse primeiro termo representa uma onda indo para a direita e o segundo termo uma onda indo para a esquerda, né, sendo a direita o eixo x aí crescente, né, você vê que a gente pode escrever de uma maneira mais compacta aqui. Ó. Sim? Esse psi de K, eu estou pondo um índice aqui, um rótulo aqui, K, onde o K pode ser tanto positivo quanto negativo. Aí a gente agrupa os dois termos numa só. Por que eu estou fazendo isso? Bom, primeiro, né, de maneira geral, quando eu tenho a fase aqui, né, o ângulo aqui do E aí, θ, por exemplo, igual a 2π, eu dei uma volta no plano complexo, certo? Eu voltei para o mesmo lugar. Então, quando isso acontece? Quando esse K vezes x é igual a 2π, né, o x tem um nome especial, certo? O x é lambda. Sim, um comprimento de onda, quando a gente dá uma volta completa no plano complexo. Sim, ou na fase do ângulo, se você pensar em senos e cossenos. Certo? Então, K, né, aqui eu estou pegando K genérico aqui já por sinal, né? Sim? Então, K, um módulo aqui, vezes o X apropriado, que é um lambda, isso é igual a 2π, então, na verdade, o lambda aí, né, dessa onda que está se propagando, seja para a esquerda ou para a direita, né, o lambda é conhecido. É 2π sobre K. Muitas vezes esse K também é chamado de número de onda. Sim? Okay? Às vezes a convenção não tem o 2π aqui, mas é questão de gosto. Às vezes põe o 2π aqui na frente, tanto faz. Tá? Agora, se você lembrar lá da física quântica ainda, né? Como é que é a relação de de Broglie? Né? O momento é o H sem barra aqui sobre lambda. Ou, vamos voltar para o H com barra, que fica 2π vezes H cortado, né?
Se eu substituir esse lambda aqui, esse 2π cancela, eu fico simplesmente com o módulo de P igual a H cortado vezes o módulo de K. Bom, esse módulo aqui é meio desnecessário. Na verdade, você pode escrever como vetor aqui, ó, né? P vetor igual a H, né, cortado vezes K vetor. Então, o P e o K são praticamente o mesmo objeto. A única diferença é essa constante aqui de Planck reduzida. Sim? Tudo bem? Então, tá. Então, o que isso significa? Eu tenho uma onda, né, que se propaga, bom, tanto para a esquerda ou para a direita, aí depende do sinal do K, tá? Com um comprimento de onda que depende desse K, do inverso desse K aqui, né? E que, na verdade, carrega momento. Sim? Momento para a esquerda ou para a direita, dependendo do sinal de K. Legal, então você tem uma onda aí associada, né? Uma partícula livre, então tem esses autoestados, aí, estados estacionários ou estados separáveis, aí, né? Soluções separáveis, como função, né? Como uma onda aí, com um certo momento P. Né? Então eu já posso falar também qual é a velocidade dessas ondas, né? Certo? A velocidade das ondas, se você voltar aqui para trás, ó, né? Normalmente a gente escreve uma onda assim, né? Kx menos ômega t, esse termo aqui é o ômega. Tá? Como é que eu acho a velocidade? Eu pego e divido, né? Eu divido ômega por K, o que está multiplicando t, esse termo aqui, ó. Né? Pense num seno, eu acho que você está mais acostumado a um seno, um cosseno, quando você tem uma onda, né, em movimento, né? É Kx menos ômega t. Então, como é a velocidade? É ômega dividido por K, certo? Okay. Então, ômega dividido por K, o ômega é essa energia em unidades de H cortado, certo? Então, isso simplesmente me dá, cancela aqui, K ao quadrado é módulo de K ao quadrado, posso escrever, fica um módulo de K aqui em cima. O livro não se preocupa muito com isso, eu quero me ater a esse detalhe do sinal aqui. Então, eu posso voltar isso aqui para energia, certo? Por outro lado, se você tem, né, uma partícula clássica com energia E, né, o potencial é zero. Sim, está falando de partícula livre, né? Sim, então o V de x é igual a zero, V maiúsculo é igual a zero. A gente tem uma outra velocidade, né? É só isolar aqui 2m, etc. E se você compara essas duas, eu vou chamar essa aqui de quântica, tá? É a velocidade das ondas, né? Com a velocidade clássica da partícula que essa onda está tentando representar, existe um fator misterioso 2 aqui. Aí pronto, tem um paradoxo, está tudo errado. Não está nada errado não, calma, eu vou falar mais sobre isso na próxima aula. Tem uma grande diferença entre velocidade de fase e velocidade de grupo, quando a gente fala sobre ondas, certo? A próxima aula eu dou a resposta desse mistério aqui. Sim? Mas esse não é o problema mais grave, né, da partícula livre. O problema mais grave da partícula livre é que esses psis não são normalizáveis. Tá? Por quê? Isso aqui é uma constante vezes uma fase. A hora que eu tomo um complexo conjugado, isso aqui vai dar E elevado a zero. Né? Assim, a hora que eu faço psi vezes psi asterisco, some a parte exponencial, fico só com a constante, né, de normalização ao quadrado aqui, e 1 dx. Isso aqui é integral de 1 dx é x. Né, de mais infinito a menos infinito, isso aqui vai me dar 2 vezes infinito, né? Bom, me dá infinito simplesmente, né? Vezes outra constante aqui me dá infinito, tá? Então ela diverge. O que isso significa? Que isso aqui não presta para nada? Não é verdade, tá? Isto é uma construção matemática, ele deve ter uma utilidade, a gente vai ver, na verdade ele tem uma grande utilidade, mas você interpretar fisicamente esse estado estacionário, né, essas soluções separáveis aí da equação dependente do tempo, como um estado físico, está errado. Isso não representa um estado físico possível. Tá? Ele não é sozinho, uma única função dessa para um K fixo, isso não é uma solução que se preze. Tá?
Outra maneira de se dizer isso assim, você não tem uma partícula livre com uma energia 100% definida, porque se você me dá um K, eu tenho uma energia E, né, certo? O E, H cortado, tá aqui, ó, H cortado ao quadrado, K ao quadrado 2M, então se você me dá um K, um único K, você tem uma única energia, então um único K significa uma única função de onda dessa aqui completa, né? Tá? Então, dizer isso, né? Eu tenho uma energia, não, eu tenho um K definido, então eu tenho uma energia definida, você está, na verdade, dizendo que você tem uma função de onda de quadrado não integrável. Tá? Então, ela não tem física. Cadê a probabilidade disso? Eu gostaria que isso aqui desse 1, sim. Se eu integrar em todo o espaço, isso aqui deveria dar 1. E o problema é que uma só função dessa não é a resposta correta. Tá? Então, a equação de Schrödinger, independente do tempo, a solução geral, na verdade, vai ser uma combinação, né, linear aí, infinita, na verdade, né, desses psis de Ks. Tá? Só que tem um agravante aí. O K, como era no caso do poço, como era no caso do oscilador harmônico, o K, que normalmente a gente usava N, né? Sim, ele era discreto, tinha restrições, né? O número de nós, por exemplo, né? no poço, né? Esse N estava associado com o número de nós, né? O número de vezes que eu cruzava o eixo X com essas funções encaixadas. Pense na onda, numa corda estacionária ali, com os dois extremos fixos. Tá? Então, os N's eram inteiros. Esse K não é inteiro, ele não tem restrição. Então, na verdade, ao invés de eu ter uma soma, como a gente tinha, né, como é que era a solução geral? Era uma soma de N igual a zero até infinito, aqui esse N rotulava, então, esses níveis de energia também, os nós, etc. Tá? De um bando de constantes aqui, esses CNs que você calculou, né, nesses exemplos aí do poço, do oscilador, né, e os psiNs que eram rotulados aí com esse número inteiro. K não tem mais restrição, não existe esse inteiro no caso de uma partícula livre. Tá? Como K não tem restrição, ele é irrestrito, na verdade ele é uma variável contínua. Okay. E por ser uma variável contínua, eu não faço somas, eu faço o quê? Integrais. Tá? Okay? Então, o análogo para o caso em que o K seja contínuo, né, a gente estava acostumado com isso aqui. Né, é uma integral sobre K. Certo? Então, vai ser uma soma sobre N, vai ser uma integral sobre K. Esse 1 sobre raiz de 2, na verdade eu já estou colocando aqui de propósito, né, é convencional. Ao invés de ser uma série de Fourier, né, nós vamos ter uma transformada de Fourier. Tá? Okay? Onde o antigo CN, né, os coeficientes CNs ali, vão ser, né, note aqui, né, vai ter um 1 sobre raiz de 2 aqui dessa convenção, o φ e o dk, né, eles vão ser substituídos aí no caso contínuo, né, por essa combinação aqui. Sim? E o k correndo de menos infinito a mais infinito continuamente. Então eu vou ter uma integral. Tá? Então, fazendo isso sim é a solução final. Sim, que é essa expressão que eu vou usar na próxima aula. Fazendo isso, eu consigo normalizar a 1. Sim, eu vou conseguir fazer o módulo ao quadrado aqui do psi. Se eu integrar isso aqui em todo o espaço x, eu vou conseguir achar uma probabilidade. Né? Eu vou ter uma interpretação probabilística. Essa integral pode ser normalizada sim, né, a 1. Tá? Okay? Lógico, com um φ apropriado. Tá? Só que se eu tenho, se esse meu φ aqui representa, digamos, isso é não nulo num certo intervalo de K contínuo, então eu tenho um intervalo aí, né? Por exemplo, K de menos 1 até mais 1, por exemplo. Esse meu φ é um valor constante, fora disso é igual a zero, por exemplo. A gente vai fazer isso na próxima aula. Né? Se eu tenho um intervalo em K em que esse φ é não nulo, né,
Então eu tenho intervalo em energias e, portanto, um intervalo em velocidades, certo? Okay. Isso, na verdade, me dá o famoso pacote de onda. Sim? Ok? Na verdade, você vai ver que, por exemplo, a gaussiana, que a gente tanto fala, na verdade, ela só é produzida porque você tem, né, um intervalo de infinitas frequências. Esse cara está ligado com frequência, está ligado com energia, etc. Né? Infinitos, bom, K e P, que eles estão só dando uma constante, você vai ter infinitos momentos para construir um pacote gaussiano, por exemplo. Tá? Ok? Bom, essa aula é mais curtinha, tem um exercício do primeiro capítulo que eu coloquei aí, né, nessa parte aí, para você ver a corrente de probabilidade, que é um negócio muito bacana. Agora a gente tem algo se movendo aí, é legal, né, para você calcular essa corrente de probabilidade. Então, vale a pena, tá lá na listinha. Então, eu vou parar por aqui essa aula. Tá bom? É isso aí. Tchau, tchau.